Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, é beira de avenida, vai passar caminhão, um monte de carro com funk, moto para dentro, gente falando e até mesmo entrando na loja para ganhar uma moedinha, beleza? Tamo junto. Vamos falar um pouquinho do pós-jogo sobre o Flamengo e Curitiba. O Flamengo venceu por 3-0, mas antes deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, vamos avaliar aqui um pouco o jogo de ontem. O Flamengo venceu o Curitiba por 3-0. Eu achei que ia ser um jogo muito mais difícil do que foi. Foi uma surpresa para mim? Claro que foi. Eu achei que eu acreditava na vitória do Flamengo. Falei que o Flamengo, mesmo com todos os desfalques que tinha, em 10 jogadores, o Flamengo ainda tinha um time melhor do que o Curitiba, mas o Curitiba tá jogando bem, é um dos principais visitantes do Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Flamengo ia ter mais dificuldade. E falar pra você, não foi o que aconteceu. O Flamengo não encontrou dificuldades contra o Curitiba. E um pouco dessa facilidade, entre aspas, que o Flamengo colocou no jogo, foi o posicionamento do Samuel Lino, que ontem jogou muito. Talvez uma das melhores participações dele, melhores jogos dele com a camisa do Flamengo, desde que chegou, beleza? O que aconteceu? O Flamengo tem Luiz Araújo, que joga pela direita, beleza, mas não tinha mais ninguém. Aí você tinha Samuel Lino, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, tudo que joga pela esquerda. O Leonardo Jardim colocou o Samuel Lino quase como meia, no lugar como se fosse o Arrascaeta. E funcionou muito, mas muito bem. Beleza? O Bruno Henrique ficou mais pela esquerda, Luiz Araújo pela direita, Pedro centralizado, voltando para ajudar no meio de campo, também com a armação. E com isso, eles ficaram meio que revezando ali entre eles ali, mas sempre com o Samuel Lino mais pelo meio, e rendeu muito bem. E Leonardo Jardim gostou muito da movimentação do jogador e descobriu que ele pode usar muito mais vezes o Samuel Lino ali no lugar do Arrascaeta quando for preciso, beleza? Ontem ele fez 2 gols, deu uma assistência, ontem ele jogou muito. Eu falo para vocês que eu não gosto muito do Samuel Lino. Talvez ele tenha encontrado um posicionamento melhor para ele, beleza? Porque é o seguinte, tem jogadores que começam na lateral e viram meia, tem jogadores que começam na ponta e depois vão com o meio. Só assim, o Neymar, por exemplo, jogava de ponta. Hoje ele é meia. O Everton Ribeiro, ele era lateral e virou meia. Então, o meia, se você tem condições e características de um meia, você pode virar meia. Não quer dizer que ele tem que jogar como meia sempre, tá? Mas ele, por exemplo, pode suprir essa necessidade que o Flamengo tem. Por exemplo, no Flamengo já teve uns jogos em que ficou sem meia. Apesar que agora o Flamengo tem o Paquetá. Paquetá joga mais pela direita, um meia mais pela direita. Ele seria um meia mais pela esquerda, tá ok? E ontem ele jogou muito e correspondeu e surpreendeu. Acho que todo mundo se surpreendeu com a função dele e do desempenho dele, tá? Porque o Samuel Lino, ele tinha alguns joguinhos que jogava bem, mas não era sempre nota 6, 7, não era aquela coisa. Ontem não, ontem ele tirou nota 8, 9. Ontem ele jogou muito, criou muito, participou bastante. O Pedro se aproximou dele e se entrosaram muito bem, Pedro e Samuel Lino. Como acontece quando é Pedro e o Arrascaeta. Os dois, quando estão em campo, é outro time. Pedro e Arrascaeta em campo é outro time. E ontem, junto com o Samuel Lino, essa jogada, esse tipo de jogo, esse esquema tático funcionou direitinho. Fizeram a pressão legal. Quando estava 11 contra 11, o Curitiba já não conseguia jogar. O Flamengo não ganhou fácil por causa da expulsão. O Flamengo ganhou fácil por causa do esquema de jogo que funcionou surpreendentemente com o Samuel Lino no meio de campo, beleza? E por isso ganhou. O Flamengo já abriu o placar aos 10 minutos, já estava 1-0 e continuou pressionando e perdeu muitos gols no primeiro tempo. O Pedro Rocha foi expulso aos 31 minutos, mas antes disso o Flamengo já tinha criado para estar fazendo vencer por 3-0. Então não foi a expulsão que fez com que o Flamengo vencesse fácil, beleza? Então, um destaque aqui para o Samuel Lino, que ontem jogou muito, jogou como meia e aí surpreendeu todo mundo. E o Leonardo Jardim ficou surpreso e gostou da atuação dele e correspondeu em campo, beleza? Ó, e ontem também nós tivemos a lesão do Léo Ortiz e, graças a Deus, não é uma lesão tão grave. A expectativa é que ele volte dentro do prazo de 2 semanas, beleza? O Flamengo já divulgou uma nota falando que lá
sofreu lesão muscular e passará por tratamento durante pausa para a Copa do Mundo. O jogador foi substituído ao levar a pior em uma disputa aos 15 do primeiro tempo, beleza? Os exames feitos nessa noite, contusão na região posterior da perna direita. O diagnóstico inicial é de lesão leve, grau 1, com previsão de recuperação de uma semana. Eu acredito que uma semana, mas não vai ter jogos. Eu acredito que ele vai fazer um tratamento legal. Todos já tiraram férias. Ele disse que ele não vai tirar férias, ele vai adiar as férias para fazer esse tratamento, para quando voltarem de férias, ele voltar já 100%, beleza? Então, como o pessoal vai voltar só no dia 19 de junho, nós hoje é dia 31 ainda, então ele vai fazer uma semaninha aí, vai ficar em tratamento no ninho do urubu, beleza? E ele deve se recuperar. Vai tirar menos de férias? Vai. Mas também ele não vai estar jogando e treinando, ele vai só estar fazendo tratamento. Então ele não vai descansar. Vai dar para ele descansar? Vai. É ruim, que não vai poder viajar, não vai poder curtir um pouquinho essas férias, mini férias, vamos dizer assim. Mas ele precisa, infelizmente, ele precisa voltar a jogar, né? Então ele vai ter que se tratar. Ainda bem que a lesão dele não é uma lesão grave. Uma semaninha aí de tratamento. Eu colocaria aí um pouquinho mais de uma semana para não correr muito risco de tratamento. Porque eu acredito que o Flamengo vai fazer. Não vai, uma semana tá pronto. Não, eu acredito que ele deve voltar legalzinho dia 19, beleza? Então o Léo Ortiz sofreu a contusão na coxa, músculo posterior, mas não vai ser preocupação para quando eles voltarem a treinar e a fazer o treinamento do Flamengo dia 19 de junho. Ok, rapaziada? E vamos falar aqui sobre uma entrevista do Leonardo Jardim. Um caso foi da coletiva ontem de imprensa, né? Aí ele falou várias coisas, vamos lá aqui. Lá, e falando sobre o jogo, foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo no 11 contra 11. Verdade, o Flamengo quando estava 11 contra 11 já estava dominando o jogo, beleza? O Curitiba já tinha dificuldade até na transação, algo que eles dominam. Neutralizamos o Josué. O Josué é o jogador deles que faz os lançamentos longos para eles saírem em contra-ataque quando jogam fora de casa. E é assim que o Curitiba estava surpreendendo todo mundo. O Leonardo Jardim conseguiu fazer essa leitura e neutralizou esse Josué, beleza? Olha lá, aí foi o Samuel Lino, foi quase um segundo atacante, beleza? Ele jogou mais como meia, mas quase um segundo atacante. E disse que a mensagem que o Samuel Lino passou foi positiva, que agora ele já sabe que ele pode utilizar o Samuel Lino mais vezes, com mais treinamento, lógico, beleza? Para ele se adaptar melhor. E já tem uma opção ali pro Arrascaeta, já que ele falou assim que o Arrascaeta é praticamente o único. Às vezes o Carrascal foi essa função. Agora nós temos uma outra opção. Mesmo eu, tipo não tiver o Arrascaeta e o Carrascal não tiver bem, nós sabemos que o Samuel Lino também pode exercer essa função, já que exerceu muito bem, beleza? E aí perguntaram para ele sobre a presença de Jorge Jesus, o técnico histórico do clube. Ele falou que ainda não falou com o Jorge Jesus, mas que ia aproveitar para marcar ou um jantar ou um almoço com o Jorge Jesus, porque eles são amigos de longa data, tá ok? E falou que quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Jorge Jesus ligou para ele, indicando ele para o Flamengo. Isso foi em 2020. Isso não aconteceu, infelizmente, mas aconteceu em 2026, é o que ele contou, beleza? O Jorge Jesus já havia indicado ele para vir treinar o Flamengo. Então essa história que o Jorge Jesus está ameaçando o Leonardo Jardim é balela. O Jorge Jesus não ia fazer isso com um amigo dele de longa data, tá ok, rapaziada? Aí, como é que ele está falando na primeira fase da temporada? Perguntado para ele, ele falou: conseguimos ganhar o Carioca, conseguimos fazer a melhor campanha na Libertadores e estamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Perdemos muitos pontos bobos, ele disse, realmente ele reconheceu que perderam pontos bobos, que poderiam ter feito muito mais pontos e poderiam estar melhor ainda na classificação da tabela do Brasileirão. Mas que ainda tem todo um turno pela frente e que o campeonato ainda está em aberto, beleza? Perguntado para ele sobre a base, eu tô resumindo a coletiva dele aqui, não tem que ficar falando todos os termos técnicos da entrevista, que é bobeira, tá? Ele falou que ele gosta de aproveitar a base, mas ele não estava tendo tempo, porque jogos de 3 em 3 dias, com treinamento, viagens, que ele não estava tendo tempo de observar a base. Ele só ouvia falar de jogadores que eram destaque na base. Ele puxou vários jogadores para esse jogo contra o Curitiba e colocou o João. Ô João, você falou o João, até esqueci o segundo nome dele. O João, como zagueiro ontem, logo que o Léo Ortiz se machucou, e ele gostou do moleque, disse que não é à toa que ele é um dos melhores jogadores, zagueiros sub-20
do Brasil, beleza? E com certeza acho que vai começar a dar mais oportunidade para esse espero que seja um primeiro passo para o futuro, jogar mais e bem, beleza? Essa é a minha orientação, beleza? Acho que ele fez um bom jogo, e não por acaso é um dos melhores zagueiros jovens do futebol brasileiro. Foi o que ele disse sobre o João Zagueiro que entrou ontem, tá ok, rapaziada? E no sorteio da Libertadores, perguntado para ele sobre o Cruzeiro, o desafio contra o Cruzeiro, ele falou que o Cruzeiro não é uma equipe que vem se montando de um ano para agora. É um time que vem se montando há alguns anos para chegar nesse momento e tentar ser campeão. Diz que vai ser 2 jogos difícil, muito difícil. Ele também treinou lá, ele sabe como é que é o time do Cruzeiro, se reforçou. Ele disse que vão tentar primeiro fazer um bom resultado lá, nem for um empate, para depois tentar decidir em casa, porque na casa deles o Flamengo tem que ser dominante, tem que vencer sempre. Então isso vai condicionar dependendo do que acontecer no Mineirão. Tá ok, rapaziada? E o mercado? O mercado ele está falando o seguinte, que ele precisa contratar jogadores até 25 anos. Ele tem que colocar jogadores mais saudáveis. Que ele fala saudáveis é mais jovens, mais rápidos, que conseguem terminar a temporada e correr mais, manter uma pegada maior durante todo o jogo. E ele fala de jogadores de 25 anos. O BAP sempre falou que até 26. Está tudo dentro da meta, tá? Está dentro ali da idade que ele estabelece como mínimo para contratação. Eles falam em contratar jogadores do mesmo nível ou um nível mais elevado. Vão estudar. Ele quer um centroavante. Ele fala que quer um centroavante com as características do Pedro e nem com a característica do Bruno Henrique. Ele quer um jogador que assimila um pouco de Pedro e um pouco, meio Pedro e meio Bruno Henrique, para que ele possa ter mais opções de ataque diferenciados, fazer um esquema de jogo diferenciado, beleza? Rapaziada, deu uma paradinha, ganhar a moeda, vocês sabem, beleza? E continuando aí falar sobre contratação, mercado da bola, ele também falou sobre um jogador para jogar junto no lugar do Arrascaeta. Talvez com o posicionamento que ele colocou o Lino ontem, talvez ele não corra atrás, beleza? Ele falou que vai depender da grana do Flamengo e quanto. Então nós estamos falando de jogador top, tá? Não está falando de jogador mediano para baixo, não. Estamos falando de jogador top. Ele falou quanto que isso ia depender da grana que o Flamengo tivesse para investir. E o Flamengo já falou que vai começar a investir em jogadores top. O Flamengo está pensando na Copa do Mundo de Clubes 2029, tá ok? Por isso que é jogador jovens e de alta qualidade. E ele falou também sobre o posicionamento do Samuel Lino. Nós já destrinchamos aqui o posicionamento do Samuel Lino, não vou falar isso aqui, beleza? Vamos falar aqui a estratégia para o jogo, também foi essa, beleza? Tipo assim, não deixar ele não deixar o Curitiba jogar, que foi com o Josué, que fazia a ligação. Eles neutralizaram o Josué e neutralizaram os pontas deles, que aí matou o jogo, que no caso o Breno Lopes não conseguiu jogar ontem, beleza? E aí teve o Pedro Rocha que foi expulso, aí facilitou ainda mais para a marcação do Flamengo, beleza? Então não tinha que fazer. O perfil de novo atacante já falei, recuperação. E o Flamengo vai buscar jogadores mais jovens. Queremos trazer jogadores que não temos, em termos de características, ou melhores ou do mesmo nível, com mais saúde. Isso vai dentro daquilo que é o planejamento de todas as grandes equipes. Jogadores que possam competir por muito tempo, sejam jovens ou não. Para o nosso plantel, jogadores de 25 anos são jovens. Jogadores que para médio prazo ou futuro próximo. Essa é uma ideia que tem passado para a direção. Não é uma ideia da equipe do Jardim, é a ideia de qualquer equipe. Hoje no futebol mundial é assim, beleza? E se perguntado sobre as bolas paradas, por que piorou, ele falou, ele disse que é por causa da Arrascaeta. Mentira, porque quando a Arrascaeta também, olha lá, nosso melhor batedor ofensivo está fora, que é o Arrascaeta. Isso nos cria dificuldades. Vamos falar sério, ele tentou jogar isso aí. As bolas paradas do Flamengo não só piorou tanto para defender quanto para criar. Como assim? Fazer gol de cabeça. O Flamengo quase não faz mais gol de cabeça em bola parada. E também está sofrendo muito gols de bola parada. Ele não conseguiu corrigir isso e eu estou começando a achar que vai ser difícil. Ele vai ter que contratar um cara igual o Felipe Luiz fez, como o Rodrigo Caio, que seja especialista na área, ali de dentro da área ali, entre bola parada, beleza? Senão ele não vai conseguir corrigir isso aí. E só para falar para vocês,
O Jorge Jesus se encontra com o Filipe Luiz e outros jogadores do Flamengo de 2019. O melhor time que ele tive na vida foi o que Jorge Jesus falou, beleza? Ele se reencontrou com o Diego Alves, Rodrigo Caio, Vitinho, Filipe Luiz, Diego Ribas, Bruno Henrique, se encontrar com o Jorge Jesus na noite desse sábado. E aí postaram um vídeo nas redes sociais, todos eles brincando lá, né? O Diego perguntou para ele se dava para eles voltar a jogar com ele. Lá, mister, dá tempo ainda? Quer dizer, da gente voltar a jogar, né? Se a gente montar esse time aqui, perguntou o Diego. Aí ele pegou e falou pro Diego, esse é o melhor time que eu tive na minha vida, declarou Jorge Jesus. Aí eles brincaram, opa, incrível, com esse treinador dá para nós voltar agora, risos, completou o Diego. É um videozinho curto que eles prestaram, postaram nas redes sociais, para você ver como quando a amizade ela é verdadeira, ela dura. Nós estamos falando de um time que já a maioria parou de jogar, muitos jogadores já pararam de jogar, o Filipe já é ter treinador e ainda tem uma amizade com um treinador. É difícil ter essa relação de jogador e treinador pós encerrarem carreira, essas coisas, e eles têm. Então mostra que a amizade deles, aquilo lá não era só um grupo vencedor dentro de campo, era um grupo de vencedor fora de campo também, ok? Uma amizade verdadeira. Beleza? E aí o Samuel Lino, ele falou sobre as mudanças dele, porque que ele está melhorando o futebol dele esse ano, e ele colocou que agora ele tem um pouco mais de liberdade, que antes ele jogava muito preso na lateral direita, e agora ele está mais tranquilo, mais solto. Então ele está conseguindo se aproximar mais dos atacantes dentro da área. Como ele está mais dentro da área, vamos dizer assim, né? Aí ele está conseguindo participar mais dos gols, beleza, rapaziada? Ó, e outra coisa aqui, nós temos que ver, vamos ver a tabela do Brasileirão, só para vocês verem como ficou ontem agora. A tabela do Brasileirão ficou assim, ó. O Palmeiras ainda vai jogar com 38 pontos e o Flamengo agora subiu para 34 pontos, tá ok? Lembrando sempre, ó, isso aqui, no caso agora, vamos supor, igualou o número de jogos, só para você ver, ó, 38 para o Palmeiras e 34 para o Flamengo, ok? Se fosse hoje, é assim que terminaria o campeonato, mas o Palmeiras ainda joga hoje, tá ok? O Fluminense está com 30, como é que ficou? Não, o Fluminense não, o Atlético Paranaense subiu para 30, o Fluminense continua com 30, mas ainda não jogou ontem. Ontem quem jogou foi Flamengo e Curitiba, 3-0 Flamengo. Atlético Paranaense venceu o Mirassol por 1-0. O Grêmio perdeu para o Corinthians por 3-1. O Bahia venceu o Botafogo por 2-1. O Santos venceu o Vitória por 3-1. O Red Bull Bragantino venceu o Inter por 3-1. Vamos lá, a tabela mudou, tá ok? Agora o Fluminense caiu para a quarta posição e o Atlético Paranaense subiu para a terceira. O Fluminense joga hoje ainda. Então, o Fluminense vai pegar o Cruzeiro. Vamos ver aqui, ó, o Corinthians subiu para a nona colocação com 24 pontos. Aí o São Paulo está na 25ª, para quem era líder, já está com 25 pontos no oitavo. Até o Corinthians está alcançando ele. Mas vamos lembrar aqui que, ó, vamos ver aqui, o Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 20 pontos. Olha para você ver, hein? O quinto colocado, o sexto colocado tem 26, 6 pontinhos a mais só, beleza? Vamos falar aqui, ó. Os primeiros da zona de rebaixamento é Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense, tá ok? Os primeiros da tabela, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense e Fluminense são os 4 que chegam direto à fase de grupos da Libertadores. Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Não esqueça de deixar o seu like para o YouTube recomendar assim para outras pessoas. Tamo junto e até mais. Vamos secar o Palmeiras hoje.